Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o cerco soviético de Berlim e a ponte aérea aliada que salvou a vida de milhões de civis, o primeiro grande enfrentamento da Guerra Fria. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. A Absoluta é especializada na criação de sites, logomarcas e campanhas em redes sociais. Nossos sites inspiram credibilidade e desejo, 22 anos atuando em todo o Brasil e exterior. Se a sua empresa quer um novo site que traga resultados ou entrar forte em mídias sociais, entre em contato e solicite agora mesmo um orçamento. Os links e os meios de contato estão aqui na descrição. Em maio de 1945, após uma guerra que já durava quase 5 anos e meio e que tinha devastado grande parte do mundo, a Alemanha, após combater em 3 frentes simultâneas, se rendeu incondicionalmente aos aliados. Apesar dos Estados Unidos, do Reino Unido e da União Soviética terem se reunido em 2 ocasiões para decidir o destino da Alemanha e da Europa, muitos pontos ainda estavam em aberto, com destaque para quais áreas na Alemanha ficariam sob o controle de quem, e como aquele país seria governado. E foi para decidir esses pontos que em julho de 1945, Attlee, Truman e Stalin se reuniram na cidade alemã de Potsdam para redesenharem as fronteiras da Alemanha. E dentre as várias decisões tomadas, ficou acordado que a Alemanha seria dividida entre os 4 vencedores, com o mesmo acontecendo em Berlim, com cada zona ficando sob o controle militar completo, o que incluía a governação civil durante a chamada fase de desnazificação. Nas áreas da Alemanha e de Berlim, que ficaram sob o controle dos Estados Unidos, da Inglaterra e da França, as infraestruturas e as indústrias foram imediatamente reconstruídas, e a agricultura recebeu investimentos para sua modernização. No entanto, nas áreas que ficaram sob controle soviético, as fábricas que ainda existiam foram totalmente desmontadas e enviadas para a Rússia, com os soviéticos obrigando que todos os técnicos e engenheiros alemães fossem enviados para a reconstrução das áreas destruídas na União Soviética. Em abril de 1948 começou a ser implementado o Plano Marshall, que envolveu o investimento do equivalente a 130 bilhões de dólares atuais em países europeus que tinham sido afetados pela guerra, com uma boa parte desse dinheiro indo para a Alemanha Ocidental. Em junho de 1948, esse lado da Alemanha crescia e avançava em todos os setores, com os alemães ocidentais alcançando a autonomia na produção de alimentos. Mas no lado sob controle soviético ainda se vivia à base de cupons alimentícios, com Stalin controlando o quanto cada cidadão podia consumir. Em Berlim, que também estava dividida em 4 áreas, acontecia o mesmo, com o lado ocidental se reconstruindo rapidamente, enquanto no lado oriental os civis ainda viviam em escombros. Toda essa discrepância estava criando um profundo desagrado nos soviéticos, que em 1948 começaram a limitar cada vez mais o acesso ocidental a Berlim, com a gota d'água vindo no dia 18 de junho de 1948, quando os aliados ocidentais introduziram o marco alemão, uma nova moeda para acelerar ainda mais a recuperação econômica do país, algo visto por Stalin como muito perigoso, já que o seu objetivo era manter a Alemanha enfraquecida em todas as áreas. E por isso, no dia 24 de junho, os soviéticos fecharam todos os acessos terrestres, impedindo os aliados de passarem pela Alemanha Oriental para chegarem até Berlim, com Stalin prevendo que isso seria suficiente para expulsá-los da capital alemã. Os soviéticos permitiram apenas 3 corredores aéreos ligando o Ocidente a Berlim. Com mais de 2 milhões de civis em Berlim Ocidental, que dependiam diretamente de suprimentos vindos da Alemanha Ocidental, os Estados Unidos estimaram que todos os dias deveriam ser enviados para a cidade um mínimo de 3.500 toneladas de suprimentos como farinha, cereais, gordura, carne, peixe, vegetais desidratados, açúcar, sal e principalmente carvão para garantir o aquecimento residencial, sob risco dos civis morrerem de fome e de frio no inverno.
Transportar tantos suprimentos todos os dias era visto como impensável numa época em que os aviões de transporte como o C-47 não podiam levar mais do que 3 toneladas em viagens relativamente curtas. Mas se os aliados foram capazes de despejar sobre a Alemanha milhares de toneladas de bombas todos os dias durante vários anos, seriam também capazes de enviar milhares de toneladas de suprimentos diários, com a coordenação da operação ficando a cargo do general Lucius Clay, na época o governador militar do setor americano da Alemanha, que liderou um esforço logístico sobre-humano que envolveu o trabalho direto de mais de 200 mil pessoas, entre americanos, britânicos, franceses, canadenses, australianos, neozelandeses, sul-africanos e também alemães. Mas uma coisa era encher bombardeiros com bombas e lançá-las indiscriminadamente sobre alvos na Alemanha, com outra coisa bem diferente sendo empacotar cuidadosamente comida e outros suprimentos, transportá-los e desembarcá-los com todo cuidado e atenção numa cidade sitiada por dezenas de milhares de militares soviéticos. Além do C-47, os aliados também empregaram o Douglas C-54, um quadrimotor capaz de transportar até 10 toneladas de carga. Em agosto de 1948, apenas 2 meses após ter sido iniciada, a ponte aérea para Berlim, como ficou conhecida, realizava cerca de 1.500 voos diários, transportando quase 5.000 toneladas de carga, com o pessoal de terra conseguindo desembarcar 10 toneladas de um C-54 em menos de 10 minutos, com um recorde tendo sido de 5 minutos e 45 segundos. Os aviões voavam em 5 níveis de voo, acima dos 5.000 pés e com uma separação de 500 pés por nível, permitindo manter o intervalo geral entre as aeronaves de apenas 3 minutos, ao mesmo tempo em que o intervalo entre 2 aeronaves no mesmo nível era de 15 minutos, garantindo assim um certo nível de segurança. Os aviões norte-americanos partiam de 2 aeroportos no setor americano com destino ao aeroporto berlinense de Tempelhof, com os aviões britânicos decolando de diversos aeroportos na região de Hamburgo. Só que ao contrário dos americanos, os britânicos com frequência lançavam a sua carga sobre certos campos, mas apenas quando se tratava exclusivamente de carvão. Stalin ficou profundamente irritado com o sucesso dessa operação, ordenando que holofotes gigantescos fossem colocados ao longo dos corredores aéreos para iluminar o cockpit dos aviões aliados para dificultar a aproximação. Ordenou também que aviões de caça fizessem aproximações perigosas que quase resultaram em acidentes fatais. Em abril de 1949, Stalin constatou que o seu bloqueio de Berlim não só não estava alcançando seu objetivo, que era o de expulsar os aliados da capital alemã, como estava aumentando ainda mais a percepção positiva que os alemães tinham do Ocidente, ao mesmo tempo em que aumentava a percepção negativa com relação aos soviéticos. Na prática, estava sendo uma grande e muito positiva ação de propaganda para o Ocidente, e por isso Stalin decidiu levantar o bloqueio no dia 12 de maio de 1949, com os aliados mantendo os voos até setembro daquele ano para aumentar os estoques na cidade para o caso de um novo bloqueio. Durante os 15 meses da ponte aérea para Berlim, foram realizados 278.228 voos, transportando 2.326.000 toneladas de suprimentos, com uma aeronave pousando ou decolando a cada 30 segundos, 24 horas por dia, todos os dias da semana, durante 15 meses, com alguns pilotos chegando a realizar 10 voos por dia. Um esforço que, tendo em vista a dimensão da operação, resultou num número relativamente baixo de acidentes e baixas, com 39 britânicos, 31 americanos e 15 civis morrendo em acidentes aéreos. Graças a esse esforço sobre-humano de logística, o Ocidente conseguiu impedir a concretização do objetivo de Stalin, que era expulsar os aliados ocidentais de Berlim, nem que para isso fosse preciso matar de fome e de frio 2 milhões de civis inocentes. Um esforço heróico que os berlinenses nunca esquecerão.
Se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E não esqueça de conferir as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.